seguinte, eu estou sozinho aqui na sala até agora, aqui no IPAM, né? E a sala de vocês é uma que tinha optado por voltarem presencialmente alguns alunos. Então, como é que é? Vai ficar em regime híbrido? Vocês vão trabalhar todo mundo online? Eu queria que representante... Quem que é o representante de vocês mesmo? Ô, Paulo, então você e a Nicole, vê como é que vai ficar essa questão, por favor. É isso, se vai continuar híbrido ou se vocês vão optar por só online, tá? Que aí vocês já veem isso, por favor, e me passam, porque essa aula eu venho aqui só para dar para vocês, porque a do terceiro e do quarto horário, a turma optou por não voltar. Eles vão continuar online. Então, vê isso, por favor. Ah, beleza, já estamos vendo. Turma, então a gente estava conversando semana passada a respeito desse andamento aí das causas de fracasso em projeto. E aí nós falamos de vários itens, né, de várias possibilidades. E aí eu queria que a gente continuasse a falar disso. Então, primeiro detalhe. Turma, quando a gente fala em projeto e eu tenho uma meta e um objetivo muito mal estabelecido, significa que eu tenho uma grande chance de fracassar nesse processo de elaboração, de gerenciamento de um projeto. Bom, é a mesma coisa, lembra daquele exercíciozinho que eu falei para vocês lá no início? Bom, vamos projetar, eu quero um projeto de um armazém de matéria-prima. Ficou bem estabelecido, turma, naquele exemplo lá que nós fizemos? Conversa comigo. Vamos lá. Pelas informações que você passou, Thiago, bem pouco a gente faz a apresentação. Ficou bem aquém, concorda? Demais. Aquele segundo exemplo já é um pouco mais claro, mas mesmo assim, ainda muito deficitário, concorda? Sim. Então, pessoal, quando a gente fala em gerenciar projeto, nós temos que ter a certeza absoluta que nós estamos passando as informações de forma correta, mas que essa informação também ela seja entendida. Então, o negócio que eu vou cobrar muito de vocês é aquilo que eu estou pedindo é claro, está claro para a equipe, está claro para quem vai executar. Então, isso é extremamente importante. Outro detalhe, cronograma, turma. Nós vamos falar muito de gerenciamento de tempo, tá? Mas como que eu vou gerenciar um projeto se o cronograma dele está totalmente fora da realidade? Ou seja, eu tenho pouca disponibilidade de tempo, propriamente dito, ou pouco recurso para atingir um determinado tempo de projeto. Então, a gente precisa dimensionar isso muito bem e eu vou mostrar para vocês como que a gente dimensiona. Outra, informações não confiáveis. Pessoal, será que aquela informação que eu tenho para tomar uma decisão, ela está verdadeira? Ela está completa? Dados e estimativas pobres é a mesma coisa do item de cima. Ou seja, se aquelas informações que eu estou recebendo dos meus indicadores de gerenciamento de projetos, se eu não tenho uma confiança naqueles itens, como que eu vou gerenciar informações que eu não confio? Tá? E outra, por último, gente que um projeto que ninguém manda, ou seja, cada um faz o que bem entende sem ter uma liderança determinada, ou o contrário, muita gente mandando para pouca gente executando. É aquele projeto que a gente brinca que tem muito cacique para pouco índio. Por quê, moçada? Não sei se alguém de vocês, por exemplo, trabalha em empresa familiar. O que acontece em empresa familiar? O dono, o pai ou a mãe,
né, o patriarca ou a matriarca, chega lá e fala assim, ó, é para fazer dessa forma. Beleza. Aí chega o filho e fala, não, dessa forma que meu pai passou, não, faz assim. Aí a filha pega, não, do jeito que meu irmão passou, não é para fazer, não, é para fazer de uma terceira forma. Turma, qual a chance de um projeto desse extrapolar tempo, extrapolar orçamento, fugir do escopo inicial estudado? Então, a gente tem que ficar muito atento para esse tipo de situação. E quando a gente vai falando lá em gerenciamento de mudanças, nós vamos trabalhar muito com isso. Ou seja, como que eu vou registrar aquelas mudanças que estão sendo passadas? Pessoal, um projeto, ele muda, ele tem andamento. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma empresa lá de Porto Alegre, que nós estamos discutindo alguns itens de um projeto que eu estou tentando fechar com eles para executar. Então, é um projeto de 4 meses de duração, a previsão inicial, de 3 a 4 meses. Pessoal, qual que é a chance de eu trabalhar num projeto durante 3 meses que seja e não envolver nenhuma mudança desse escopo inicial? Então, a gente precisa ficar muito esperto com isso e registrar e documentar as mudanças, certo? E, para isso, precisa ter uma liderança. Outro detalhe, equipe não está preparada para o projeto. Turma, essa falta de preparação da equipe que vai executar o projeto, ela pode se dar de 2 formas. Eu tenho uma equipe, de fato, incompetente para aquilo ali que está precisando ser feito, que não conhece, certo? Ou pode ser uma equipe que ela conhece de forma geral, mas não conhece especificamente aquele projeto. Então, vamos pegar um determinado exemplo. Eu vou montar uma caldeira, certo? Vou executar a montagem de uma caldeira. Vocês conhecem caldeira? Trabalho, já viu? Beleza. Então, vamos montar uma caldeira, certo? E aí, bom, se eu sou uma empresa que fabrica e monta caldeira, eu estou cansado de fabricar e montar caldeira, certo? Só que, lembra de eu falar para vocês que cada projeto é único? Ou seja, cada um vai ter a sua particularidade. O menor que seja, mas vai diferenciar um no outro. Se aquela equipe que for montar aquela caldeira não tiver habituada ou não tiver com conhecimento sobre aquele determinado projeto, vai acontecer alguma coisa errada? Com toda certeza. Alguma coisa vai passar. Ou alguma norma interna da empresa, ou algum detalhe de montagem que vai ser diferente. Verba não necessariamente, porque isso não fica muito na mão de quem está executando, e sim na mão de quem está gerenciando. Mas pode acontecer de quem está gerenciando o projeto não conheça do projeto. Pode acontecer? Pode. Então, sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, alguma coisa, se a equipe conhecer minimamente da natureza do projeto, ela tem que estar integrada, pelo menos a liderança, com todas as condições daquele projeto. E o que eu chamo de condição? Cultura da empresa. Alguma particularidade que aquela caldeira tenha, que as outras que estão produzidas em linha não tenham. Então, pode escapar alguma coisinha. E às vezes essa coisinha que escapa, coisinha entre aspas, pode ser determinante para o sucesso ou não daquele determinado projeto. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Fechado? Turma, falta de controle adequado. Muita empresa vai gerenciar projeto como? Fez ou não fez? Então vamos pegar o exemplo da caldeira. Montou base civil, ok ou não ok? Pôs o equipamento no lugar, ok ou não ok? Entendeu como tem muita nuance? Ou seja, o que é uma base ok? É 100% garantido que não vai dar problema? Ou ela precisa estar
vistoriada, dimensionada, conferida se está de acordo com o que foi projetado, se o material usado foi correto, como que foi o processo até chegar na conclusão, por exemplo, da base civil dela. Então, a gente tem que evitar fazer esse controle, esse gerenciamento de projetos entre feito ou não feito. Tem que evitar isso, porque no meio do caminho existe muita nuance. Exatamente. Então, quando a gente vai falando de gerenciamento de escopo, logo depois da primeira prova, nós já vamos falar o seguinte: bom, como que eu monto um escopo de um projeto? E mais do que isso, como que eu acompanho a execução desse escopo? Beleza? Bom, planejamento de custo mal feito. Existe? Existe. Eu estou falando por mim, já tomei fumo em planejar custo errado. Já aconteceu comigo de sair mais barato do que o previsto. Já aconteceu. Mas também já aconteceu de sair mais caro do que o previsto. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo, até foi o ano passado, lá em Rio Verde. A gente estava fazendo uma montagem na BRF, que é a Sadia, né? Fábrica Sadia, Perdigão e tudo mais, lá em Rio Verde. Rio Verde e Goiás. Fábrica gigantesca. Gigantesca. Só funcionário lá na fábrica, direto, acho que são 3.000 funcionários. Para vocês terem uma ideia do tamanho dela, da fábrica, lá estava batia frango e suíno. Peru não batia lá não. Frango e suíno. Sabe quantos frangos abatia por dia? 6 dias por semana? 300.000 frangos por dia. 300.000 frangos todos os dias. Não, matava lá, chegava vivo. Chegava de bitrem lá, frango. 300.000 frangos por dia. Suíno, sabe quanto que eram? Quantos suínos eram? 6.000. 6.000 porcos por dia. Porque o abate do suíno, ele é mais demorado e o ciclo de vida do suíno ele é mais demorado, né? Um frango é 40 dias, 45 dias. Está pronto para o abate. O suíno é 90, 120 dias no ponto de abate. Então demora um pouco mais. Então, e ele ocupa mais espaço, né? Mais demorado e tudo mais. Mas 6.000 porcos todo santo dia é muita coisa. É muita coisa também. Então, o que acontecia muito lá? Eu fui lá fazer um projeto, uma montagem que a gente tinha que fazer, na verdade, a gente tinha que desmontar uns condensadores de amônia. Vamos voltar um pouquinho. O que é um sistema de amônia? É um sistema de frios, não sei se vocês já viram. Igual a gente tem um ar-condicionado. Tem a parte interna e a parte externa do ar-condicionado, não tem? A parte externa a gente chama de condensador. A parte interna, aquela que fica presa na parede, a gente chama de evaporador. Vocês ainda vão ver isso. Então tem a unidade condensadora, que é aquela que fica do lado de fora da construção, e a unidade evaporadora, que é aquela que fica dentro da construção. Estou falando desses split residencial hoje. Em escala industrial, funciona da mesma forma. Então, dentro da câmara fria, ou do túnel de congelamento, ou dentro do próprio ambiente interno, você tem a evaporadora, e lá de fora você tem a condensadora. Só que a condensadora é o tamanho dessa sala aqui. Então, a gente estava desmontando ela para vir fazendo inspeção de vazamento e depois vir fechando. A gente previu gastar 90 dias para fazer esse serviço. Nós gastamos 120. Então, tivemos problema de funcionário, enfim, que fugiu ao nosso controle e aí o orçamento quase estourou. Quase. Então, a chance da gente ter tido um prejuízo financeiro lá era grande. Ficou no 0 a 0 quase.
Sim, mas assim, nós não perdemos dinheiro. Mas um planejamento inicial, que era para ter sobrado aí de 15 a 20 mil, sobrou 2. Em 120 dias trabalhado, 500 conto por mês. Certo? Então, foi um erro. Como já participei também de projetos, já fiz projetos que a gente previa gastar tanto, e na negociação do projeto a gente acabou reduzindo esse valor. Uma forma de pagamento, ou uma condição de entrega, ou uma mudança de escopo. Cara, eu quero comprar o compressor GA30. Ixi, o GA30 eu não tenho, mas eu tenho o GA25. Atende? Não, atende. Então, eu economizo nisso. Certo? Eu estou pensando em usar telha forro para cobrir o barracão. Nossa, mas na hora de negociar, a telha forro era X, mas a telha sanduíche, que é muito semelhante, só dá um aspecto um pouco mais feio, ela é mais barata 20%. Pode? Bom, para esse caso, pode. Então, mudamos o escopo por uma mudança do mercado, mas ao mesmo tempo nós economizamos. Então, pode acontecer. Por isso, quando a gente vai falando em planejamento de custo, vai ser importante a gente bem detalhado isso. Então, nós vamos começar falando de planejamento de escopo, depois nós vamos falar em planejamento de tempo, depois nós vamos falar em planejamento de custo. Beleza? Outra coisa, tipo de poder concedido ao gerente de projetos. Daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre as estruturas organizacionais e nós vamos ver que um gerente de projetos, turma, ele pode ter diferentes níveis de subordinação. A quem esse cara responde? Então, depende. Às vezes não. Às vezes ele não responde diretamente ao dono. Entendeu? Às vezes ele não responde diretamente ao patrocinador. E eu já vou mostrar para vocês como que pode acontecer isso. E dou uns exemplos para vocês de projetos, por exemplo, que eu já participei, que eu já tive em várias posições diferentes de gerenciamento do projeto. Lembrando que quando a gente fala em gerente de projeto, não é o cargo de gerente, e sim o líder daquele projeto. Certo? Então, qual que é a autonomia que esse cara tem para tomar uma decisão? Qual que é a autonomia que um gerente tem para tomar uma decisão, para escolher entre A ou B? Que tipo de autonomia que ele tem para priorizar uma atividade, por exemplo, no desenrolar do projeto? Bom, eu tenho que parar essa atividade aqui para deslocar a mão de obra daqui para cá. Será que ele pode fazer isso na cabeça dele ou ele precisa pedir a bênção para alguém? Entenderam? Então, essa autonomia e a velocidade de se tomar decisões no meio de um projeto vai fazer toda a diferença. Antes de vocês chegarem, eu estava contando aqui para a turma, hoje eu tive uma reunião com o pessoal de Porto Alegre, que eles vão fazer uma montagem aqui na região e eu estou tentando fechar a montagem com eles, eu executar a montagem para eles. Eles vão terceirizar a montagem para mim. E aí, a gente estava negociando e tal, previsão de 90 a 120 dias o projeto, a montagem. Beleza. Só que tem um detalhe. Eu vou ficar muito limitado nas decisões? Vou. Então, se der certo, e no caso, eu vou ser o gerente de projetos desse projeto, né? Vai ter coisa que eu não vou poder decidir sozinho. Eu tenho que bater o telefone para eles, tem que fazer isso e isso. Pode fazer? Pode. Não vai. Por isso que existem casos e casos. Nesse caso, por exemplo, eu vou ter que pedir determinadas posições, eu tenho que pedir a bênção para os donos da empresa, que está executando. Não para o cliente final. E sim para a empresa que é fornecedora do cliente, onde eu vou estar executando a montagem. Entenderam a diferença? Então, o patrocinador, nesse caso, não decide. Não decide para mim. Certo? Mas ele decide
O meu patrocinador é diferente. Não é a empresa onde eu vou estar fazendo a montagem. Exatamente, mas aí já não é comigo, já não está na minha alçada. Entendeu? Aí foge de onde eu posso ir. Agora, vai ter coisas que eu tenho certeza que eu posso ir direto na empresa patrocinadora. Um EPI, uma ferramenta que eu precise. Eu não preciso ligar para o cara lá em Porto Alegre e falar, ó, eu estou precisando comprar um par de botina. O que eu faço? Não, o cara vai falar, né? Vai mandar eu ir para algum lugar. Ou seja, até onde eu posso ir como gerente de projetos? Até onde eu tenho autonomia? Beleza? Eu já participei de projeto, turma, que a gente estabelecia um valor em dinheiro. Então, vamos imaginar, se o projeto custa 1 milhão. Então, até 5% desse valor, que dá o quê? 50 mil, eu posso fazer o que eu bem entender. Ou seja, se eu precisar mudar alguma coisa no projeto, mas que não fuja à especificação final, eu posso, até 50 mil reais, eu posso tomar a decisão que eu quiser. Em algumas empresas adotam isso. Um bônus para o gerente de projetos. Então, vamos imaginar assim, o planejamento inicial é 1 milhão. Certo? Se o cara economiza, sei lá, consegue fazer por 950 mil, esses 50 mil que ficou de sobra, vamos dizer assim, ele ganhou um percentual disso. Desde que ele não fuja ao escopo. Porque senão eu posso comprar um material mais vagabundo e pôr lá. Vou estar economizando, vai? Então, exatamente. Então, condicionado ao cumprimento do escopo. Tá? Então, algumas empresas adotam isso. Nem todas. Certo? Turma, então, em cima disso que a gente discutiu, nós falamos a respeito desses itens aqui, correto? Passei isso aqui para vocês? Passei, não passei? Bom. Passou. Beleza, vocês vão me refrescando a cabeça, viu, gente? Minha cabeça é ruim demais. Então, turma, quando a gente fala em fator ambiental da empresa, como eu comentei com vocês, nós não estamos falando em relação ao meio ambiente, tá? Então, esse nome, fatores ambientais, está relacionado ao ambiente de trabalho. Certo? E esse ambiente de trabalho, ele vai passar por todos esses itens aí. Então, por exemplo, qual que é a cultura da empresa? Cada empresa tem a sua, não tem? Tem empresa que é familiar, tem empresa que é pública, tem empresa que é de um grupo de acionistas, tem empresa, vamos pegar assim, tem empresa que os donos são brasileiros, tem empresa que é alemã, americana, japonesa. Por mais que ela esteja no Brasil, se for uma empresa japonesa, tipo uma Toyota, uma Honda, a cultura é muito diferente de uma empresa americana, igual a que eu trabalhei, por exemplo, uma Cargill, que está instalada no Brasil. Todo mundo lá dentro é brasileiro, todo mundo nasceu, cresceu e morou no Brasil. A cultura empresarial muda, só pela origem da empresa. Dentro da Cargill, dentro da Cargill eu tinha 1 milhão de reuniões todo santo dia. Muitas dessas reuniões, quase metade, eram em inglês. Às vezes tinha um americano, um alemão na sala, ou participando da reunião, e 10 brasileiros. Era em inglês. O chão de fábrica não, né? Peãozada.
Mas se você quisesse crescer lá dentro, tinha que falar inglês. Tinha não, né? Tem que falar inglês. E isso para muitas empresas, tá? Então, turma, quais são os padrões governamentais ou do setor? Por exemplo, quais são os regulamentos daquela determinada setor de atividade? É um setor industrial, alimentício, de vestuário, farmacêutico. Cada setor tem as suas próprias regras, suas próprias normas, seus próprios padrões de qualidade. Eu não vou prestar serviço numa empresa que fabrica, que é uma algodoeira, por exemplo, com os mesmos critérios do que eu presto dentro de um frigorífico. Certo? Então, a natureza da atividade da empresa muda a natureza do projeto. Beleza? Isso é importante. Qual que é o acesso de infraestrutura que eu tenho? Pessoal, eu trabalhei quase 2 anos numa empresa aqui em Lusiânia, do lado de Brasília, que é uma cidade grande. Então, nossa, cara, não tem tal peça, faltou tal item, esquecemos tal coisa. Corri em Brasília, meia horinha, 40 minutos, você comprava, no instantinho estava dentro da empresa. E aqui em Patos? Que eu estou a 200 quilômetros, pelo menos, de uma cidade maior, tipo Uberlândia. Vocês concordam, então, que nesse caso é diferente? Ou seja, o que eu preciso ficar mais esperto para esse tipo de detalhe? Posso deixar faltar uma peça? É mais difícil de comprar, concorda? Ah, está certo ou está errado? Não. Eu tenho que entender onde eu tenho, qual a infraestrutura que eu tenho à disposição. Beleza? Eu já cansei de pedir peça aqui em Patos, de Ribeirão, de Belo Horizonte, de Uberlândia. Porque simplesmente deu um problema fora de hora e não achava aqui. Como? Exatamente. Não necessariamente é algo caro, de valor, alto valor, não. Às vezes é só questão de especificação. Certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um dia eu fui fazer uma montagem aqui, na Grosseries, contratei um guindaste. Veio lá de Araxá, o guindaste. Contratei, era um guindaste de 120 toneladas. Contratei, ele veio, trabalhou o primeiro dia. No segundo dia ele deu problema. Boa noite, ele deu um problema lá na parte hidráulica, e aí não conseguiu trabalhar. Ah, responsabilidade da empresa. Mas onde que o outro guindaste estava? Interior de São Paulo. Perto de Franca, que ele estava. Uma cidade chamada Brodowski. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade. Então, o bendito do guindaste substituto teve que sair lá de Brodowski para vir cá para Patos. E se eu tivesse uma outra empresa em Patos que tivesse esse tipo de equipamento? Teria demorado um dia, ou pouco mais de um dia para chegar aqui? Talvez algumas horas. Ah, mas a culpa não foi minha. Não, a culpa não foi minha, mas eu tive que esperar. Certo? Um problema que eu tive que assumir em projeto, ou seja, não está na minha alçada esse tipo de falha, mas eu precisava resolver como gerente de projeto. Como é que eu ia fazer? Desloca a equipe, manda a galera para casa, compenso num dia de folga deles? Gente, o guindaste deu problema hoje, só vai chegar na quinta. Será que vale a pena mandar a turma para casa amanhã, quarta-feira, todo mundo folga e trabalha domingo? Será que a empresa que eu estou trabalhando tem sistema de banco de horas que eu consigo fazer isso? Ou não? E se não tiver? E se tudo que você, naquele momento, depender do guindaste estar lá dentro dessa empresa? Pode acontecer. Então, turma, são possibilidades alternativas que muitas vezes vai influenciar, não vai? Então,
qual que é a infraestrutura, quais são os recursos, que tipo de administração de pessoal que eu consigo fazer dentro da empresa que eu estou trabalhando. Então, isso vai influenciar no tempo de projeto, vai influenciar no custo de projeto. Beleza? Sistema de autorização de trabalho da empresa. Alguém de vocês trabalha em algum lugar que tem que fazer permissão de entrada de trabalho? PET. Quando vai fazer um trabalho em altura, trabalho a quente, com espaço confinado, por exemplo. Fabiano, tem, não tem? Tem, lá tem. Ar quente, passolda, porte de lixadeira, altura, espaço confinado, tudo tem que abrir as PET. E demora ou não a fazer? Demora. Dependendo do serviço, principalmente espaço confinado, a gente fica quase a parte da manhã inteira só preenchendo documento. Beleza. Então, esse tempo para documento, você precisa contabilizar ele para fazer um projeto, concorda? Sim. Se você desconsiderar isso, no final, você leva um fumo. Pessoal, o que eu fiz? O que eu já participei? Já participei de projeto grande, onde a gente fazia trabalho em espaço confinado durante 15 dias, 20 dias. O que foi uma alternativa que eu fiz? Técnico de segurança, vem cá. Senta aqui do meu lado, nós dois. Vamos trocar uma ideia aqui. Eu preciso de você chegar meia horinha todo dia mais cedo para fazer essa liberação para mim. Dá? Tiago, dá não? Meu horário é 7, né? 7 que eu chego. Pode ser? Bom, deixa eu ver o que eu faço. Fui lá na engenheira de segurança. Chama, né? Marcele. E Marcele, é o seguinte, eu precisava dessa liberação tal hora. Que aí eu ganho meia hora todo dia. Meia hora num dia é pouco, mas meia hora num projeto de meses de duração faz diferença. Não, Tiago, pode deixar que eu venho fazer essa liberação para você. A engenheira de segurança se predispôs a fazer essa liberação. Então, ela ia todo dia mais cedo. E se ela fala não? Não vou fazer. Se vira. Aí eu tinha que perder essa meia hora todo dia. Porque eu não tinha previsto ela inicialmente. Porque quando eu comecei a fazer o projeto, não tinha liberação na empresa. No meio do caminho passou a ter. Aí eu contabilizo um tempo a mais. Então, determinada atividade eu vou gastar 7 horas para fazer. Na verdade, eu não vou gastar 7, vou gastar 8. Porque tem a liberação para ser feita. Entendeu? Ou seja, eu fui impactado por uma mudança de administração dentro da empresa, no meio do projeto. Quando eu comecei, não tinha. Podia tacar fogo do jeito que eu quisesse. No meio do caminho, falou, opa, a partir de agora tem. Totalmente. Entendeu? Então, turma, isso é importante. E aí vai, condição do mercado, tolerância a risco, clima político, canal de comunicação estabelecido da organização, banco de dados comerciais, sistema de informações do gerenciamento de projetos e daí por diante. Então, tudo isso vai impactar e é visto como fator ambiental dentro da empresa. Beleza? Bom, só para dar um último exemplozinho para vocês, quando a gente fala em sistema de informação é o seguinte, uma vez eu trabalhava na manutenção da empresa e lá tinha um equipamento chamado de atomizador. O que é um atomizador? Atomizador não, gente, Nós tocou o nome do negócio na ponta da língua e não estou lembrando. É uma espécie de um trocador de calor que faz a concentração da massa. Ela tirava a umidade. Certo? E um belo dia esse cara furou. Furou o casco dele. E aí fomos lá, tentamos soldar com eletrodo revestido, normal, não soldou. Tentamos um eletrodo um pouco mais espesso, não soldou.
Aí fomos soldar na TIG, no argônio. Não soldou também. A gente ia soldando assim, ó, você via a trinca correndo na frente da tocha. E não tinha documentação nenhuma desse projeto. Sabia quando tinha sido feito e tal, mas não tinha armazenado o detalhe técnico daquilo ali. E começamos a desconfiar, falando, não, essa liga está esquisita. Ou é contaminação, ou ela está muito contaminada e por isso não está soldando, ou então é uma liga que a gente não conhece. Tentamos fazer manchão, que é tipo você vem com um pedaço de chapa maior do que o furo, solda longe de onde aconteceu o furo, ela trincava e vazava, nada, não resolvia isso. Aí, fomos procurar na documentação que existia desse projeto lá. Até então, a empresa, esse projeto era anterior a um processo de documentação. Então, quando ela contratava um projeto, ela documentava aquele projeto inteirinho, a digital. Então, qualquer um, cara, eu quero saber que tal informação do projeto. Eu entrava lá no cadastro dele, eu tinha um monte de informação, especificação técnica, componentes, onde foi comprado, quem comprou, qual o nome do comprador que comprou, por quanto comprou, tudo. Eu tinha informação nisso tudo. Só que esse projeto era anterior a isso. E aí, precisamos dessa informação e não tinha. Conseguimos um projeto, um anteprojeto, não era nem um projeto, um anteprojeto dessa linha, que era um italiano quem tinha feito. Esse cara projetava em saboaria onde transforma aquela gordura em massa base de sabão ou sabonete. Então, ele fazia projeto, e aí conseguimos localizar esse cara. Quando nós localizamos ele falava mais ou menos português e mais ou menos inglês. E aí conseguimos falar, ligar para ele, achamos ele e tal. Aí falou, não, essa liga que vocês precisam aí, esse material, ele é uma liga de cobre com níquel. Não vai conseguir soldar com eletrodo comum, vocês precisam do eletrodo tal. Eu falei, beleza, e onde que eu vou achar isso? Ele falou, não, no Brasil, provavelmente só a indústria petrolífera. Bom, e agora? Beleza, passou a especificação lá do eletrodo que comprava e tal. Aí tem um amigo meu que trabalha na Petrobras, lá em Macaé, no estado do Rio. Liguei para ele, falei, estou precisando, ele tem apelido de Zigoto. Eu falei, Zigoto, estou precisando de uma liga assim, do eletrodo assim e tal, você tem? Tenho, mas eu não posso te fornecer. Eu sou do Petrobras, e como é que a Petrobras vem prestar uma caixa de eletrodo para uma empresa? Falei, não posso fornecer, deixa eu ver se tem algum terceiro que presta serviço para mim, que tenha. Se tiver, eu combino com ele. Beleza? Não, beleza. Aí, daí um tempo ele me ligou, ela furou na sexta, isso já era no domingo, tá? Isso já era no domingo. A fábrica estava parada sexta, metade do dia, sábado, domingo. Quando foi domingo, ele me ligou, finalzinho da tarde, falou, empresa tal tem, vou te passar o contato do cara. Aí liguei para esse cara, falei, você tem tal eletrodo? Tem. Você consegue mandar para mim? Falou, como eu vou ter que mandar para você de alguma forma, tem que ser caixa fechada. Tá, paciência. Quanto custa uma caixa de eletrodo 6013? Fabiano, quanto custa um eletrodo 6013, uma caixa de 20 quilos? Thiago, não tem ideia não. E a gente compra, né? A gente nem não olha, né? 200 conto? Mais ou menos. Vai para mais. Uns 300, né? Mais ou menos, deve estar custando. Isso. Beleza. Uma caixa de 20 quilos desse eletrodo, sabe quanto custava? 8 mil. 8 mil reais. O que esse cara fez? Pôs no mototáxi lá em Macaé, o cara levou para o Rio, chegou no Rio, pus no avião do Rio para Brasília, eu busquei lá em Brasília. E se eu tivesse longe de um centro que tinha aeroporto, tipo Patos? Só nesse processo foram algumas horas, tá? Fora o preço do frete, fora o preço do eletrodo. Sabe quantos eletrodos que eu levei para tampar o furo? 2 eletrodos eu tampei o furo.
Caixas são 20 quilos. Ah, deve ser uns 100. Para mais. Não, aí deixei lá, tal, a gente ia tentar vender. Acabou que eu estou falando que mais de 500, uma caixa de 20 quilos. Eu usei 2 eletrodos, 2 varetinhas. Só que o que eu estava usando? A liga errada. Então, turma, por que esse transtorno todo? Falta de uma documentação de projeto. Ou seja, era um equipamento que trabalhava com alta temperatura, alta pressão, já estava com o nível de desgaste, que a gente não media, a partir disso a gente passou a medir, né? E aí a gente teve que fazer todo esse processo para chegar nessa bendita dessa liga. Então, turma, documentação em projeto, ela é fundamental e cabe ao gerente de projetos fazer isso. Ou seja, identificar quais são as necessidades do projeto e transformar os objetivos, seja do patrocinador, seja do cliente, seja de quem for, de forma clara e que seja palpável, que seja entendível, que seja execuível. Beleza? Bom, atendimento às expectativas e necessidades de todas as partes, balanceamento entre todas as áreas de conhecimento. E aí, quando a gente começar a ver as áreas de conhecimento, vai ser importante para a gente entender isso. Comunicação adequada entre todo mundo que está envolvido no projeto, direto ou indiretamente, e isso vai ser extremamente importante. E assegurar que a entrega desses produtos vai estar de acordo com o escopo. Então, quando a gente fala em entrega de produto, é entrega daquilo que o escopo está determinando. Seja um item físico, ou seja, uma ação, um projeto, um serviço, qualquer coisa do tipo. Beleza? Bom, turma, então, em projetos, a gente chama isso aí de tripla restrição. Então, a tripla restrição, ela é baseada em escopo, custo e tempo. Então, eu preciso seguir o escopo, eu preciso definir o tempo de execução daquele projeto e preciso definir o custo que esse projeto vai ter. Beleza? Então, turma, tudo isso nós vamos passar estudando depois. Como que eu defino qual que é o escopo do projeto? Como que eu defino e calculo o tempo que eu vou ter de execução? Como que eu calculo quanto de custo eu vou precisar para aquele projeto? Quem que vai ser meu ponto de partida? Que às vezes o ponto de partida que nós temos, turma, é o custo. Eu tenho 50 mil para montar. E aí eu preciso definir o tempo e principalmente o escopo baseado nisso. Beleza? Pode ser que meu ponto de partida seja o tempo. Eu preciso montar esse equipamento aqui em 6 meses. Aí vai envolver custo e tempo. E o escopo? Bom, eu preciso essa especificação. Então, turma, essa tripla restrição significa que toda decisão de projeto é baseado nesse tripé aí, custo, tempo e escopo. Beleza? Quando a gente tem isso, nós estamos falando do quê? Quais os recursos que eu preciso, sejam eles humano, ferramenta, tecnologia, dinheiro, quais os recursos que eu preciso para atender a esse tripé que eu estou trabalhando aí. Agora, como que eu faço a integração de todas essas áreas? Como que elas vão conversar entre si? Para isso, eu preciso ter uma ferramenta de comunicação bem definida. E nós vamos ver isso tudo. E por fim, turma, nós estamos falando em satisfação de quem? Dos stakeholders. O que são os stakeholders? Nós vamos ver, quando a gente está falando em gerenciamento de stakeholder, que esses caras são quem de fato vai estar interessado no projeto, ou que vai ter algum nível de influência nesse projeto. Beleza? Pessoal, estão vendo aquele
aquela folha branca lá no mural, ó. Vocês três que estão aqui. Aquilo ali é uma decisão judicial falando que o Unipan não pode cobrar por emissão de diploma. Certo? Então, é a justiça dando o pitaco dela. Provavelmente está correto, porque foi uma decisão do juiz. Sem entrar no mérito da decisão. Tá? Sem entrar no mérito da decisão. A justiça, na maioria dos projetos, ela tem interesse? Não. Mas ela tem influência? Ela tem influência? Tem. Como que a gente gerencia um cara desse? Um stakeholder desse? O cara não tem interesse. Para ele, tanto faz como tanto fez. Para ele que eu falo, vamos pensar na justiça, né? O órgão judicial. Mas é um cara que vai influenciar no nosso projeto? Dependendo, vai. Dependendo, vai. Certo? Então, turma, quando a gente falar de gerenciamento de stakeholders, nós vamos falar de como que eu defino a estratégia para evitar que um stakeholder que não está muito no meu radar possa prejudicar meu projeto. Beleza? Alguns. Uma vez, a gente estava fazendo uma obra de contenção de uma lagoa da estação de tratamento de efluente. Então, teve que vir uma escavadeira e fazer um serviço de terraplanagem antes da gente fazer qualquer coisa na lagoa. Só que a lagoa estava com risco de rompimento. Rompimento, assim, um vazamento, não de abrir inteira, mas precisou vir uma máquina e fazer um serviço de terraplanagem antes da gente fazer a obra de fato, né? Só que a máquina está lá trabalhando, a fábrica era numa margem de um córrego, tinha um córrego assim, a fábrica de cá e de lá tinha um bairro. Está lá trabalhando, bate lá na porta da empresa, equipe da Record de televisão. Porque teve uma denúncia que a fábrica estava poluindo o córrego. E aí? Não demorou muito a polícia chegar também. Só que a imprensa chegou antes. Logo a polícia ambiental chegou, para agora. E até se provar que fosse de porco na tomada. Foi uns 2 dias parado. Até que veio advogado, explicou e mostrou o projeto e tal, sentou numa meia discussão. Esse projeto não era meu, não. Eu estava fazendo uma parte dele, mas eu não era o gerente desse projeto, não. Então, gente, virou sociedade, virou imprensa e polícia. 3 stakeholders que têm influência no meu projeto? Tem. Interesse? Talvez só a sociedade. E era um projeto para beneficiar, para evitar a contaminação do córrego. Teve uma denúncia. Você vê lá uma máquina trabalhando na beira do córrego, perto de uma lagoa que eles sabem que é de rejeito, e vai dar merda. Então, entendeu? Então, foi um projeto que eu estava trabalhando nesse projeto, mas eu não era o gerente desse projeto. Minha parte era mais dentro da extração de tratamento. Numa dessa vai com a pulseira bonita, passear. Patrocinador? Polícia chegou lá, meu amigo. Quem manda é a polícia. Mandou parar. Gerente de projeto, quem resolve? Estou te pagando para você resolver. Não chegou a dar isso. Então, assim, aí teve as reuniões, teve discussão, aí teve que chamar o líder comunitário lá do bairro, explicar para o cara, né, mostrar que o projeto era
o fim que a gente estava fazendo, não para descartar coisa no córrego, né? Não foi nada judicializado, mas porque a gente conseguiu contornar antes. Senão, iria para a justiça. E obra embargada é um inferno. Vocês já viram o estádio da Arena da Baixada? O estádio do Atlético Paranaense? Depois que ele formou para a Copa? O Atlético Paranaense tem um estádio em Curitiba. Na época, quando ele foi feito, era o estádio mais moderno do Brasil. O estádio foi feito em 99. E aí, esse estádio, espetáculo. Eu fui nele em 2010, 2009, acho que foi 2009. Eu fui num congresso em Curitiba e fui lá no estádio conhecer. Maravilhoso o estádio. Na época que só ele assim era de mais moderno e tal. Enfim, esse estádio, ele tinha arquibancada atrás dos 2 gols e em uma lateral do campo. Uma das laterais. A outra lateral tinha um muro, de fora a fora. Aí você fala assim, bom, por que não fechou o estádio? De lá do muro era uma escola. E o dono da escola era o torcedor do Curitiba. E aí, quando o Atlético Paranaense falou assim, eu quero construir aqui, quero fechar, porque eu quero candidatar à Copa do Mundo e não sei o que lá e tal. E o cara falou, não vendo, o problema é seu. Foda-se. Ah, mas o quê? O terreno é meu, eu faço dele o que eu quiser. Vendeu? Vendeu. Mas deve ter molhado bem o bolso. Então, turma, que eu vou usar, eu compro aquele terreno e não sei o que e tal. Compra. E se o cara não quer vender? Com certeza. Com certeza. Se o Cruzeiro quiser comprar um metro quadrado meu, eu não vendo. Não vendo. Não, aqui não. Vai embora. Então, turma, faz parte do negócio? Faz parte do negócio. E gerenciar isso? Onde que impactou naquele tripé ali que vocês acham? Tempo foi um. Custo. Impactou em custo. Será que estava previsto isso? Quem que vai assumir essa bronca? Não, quem vai assumir é o custo a mais. Quem que era o patrocinador? Era para a Copa. Cai na mão de quem? Do governo, né? Então, o governo tem caixa para isso? Tem. O governo tem. Mas vai sobrar para quem? Para nós, né? Vai sobrar para nossa conta. Então, turma, isso é importante, tá? Isso nós vamos falar muito lá em stakeholder. Que às vezes, bicho, o que mais acontece em projeto, fala, gente, o que esse cara tá encrespando com o meu projeto, cara? Me erra, esquece que eu existo. E às vezes você vai ter um problemão por ter esquecido, às vezes, um stakeholder. Você pensa em quem está pagando o projeto, você pensa em quem está gerenciando, quem está financiando e tudo mais, mas no final das contas, um cara que não tem nada a ver com a história vai lá e te arrebenta. Oi? A gente pode dizer que o stakeholders de 2020 e 2021 foi a pandemia? A pandemia, ela é como um stakeholder sem cara, né? A pandemia em si não, mas quem que é um stakeholder muito grande devido à pandemia ter chegado? Você vai controlar muita China? Governo pode ser? Governo municipal, estadual, federal? É um stakeholder que pode te arrebentar. Então, o stakeholder ele tem que ter cara. As pessoas. Quem?
Você vai gerenciar 6 bilhões de pessoas? Não dá, né? Então, é um líder comunitário que vai responder por um bairro, é um presidente de um sindicato que vai responder por uma categoria, entendeu? É o dono da empresa. Isso é um stakeholder. É a sociedade. Que sociedade? Entendeu? Isso nós vamos falar muito lá em gerenciamento de stakeholder. Então, moçada, o tempo, juntamente com o custo, vão ser aquilo que eu consigo ver, vai ser as variáveis mais fáceis da gente enxergar e tentar gerenciar. Certo? Ou seja, gente, qual que é o objetivo principal de um gerenciamento de projetos? Assegurar que eu esteja concluindo dentro do custo planejado, dentro do custo requerido. Mesma coisa o gerenciamento de escopo, mesma coisa o gerenciamento de tempo. Beleza? Então, turma, para um projeto ser bem sucedido, o que eu preciso ter? Um acordo entre a equipe de projeto. Eu preciso ter um plano diretriz. Eu preciso ter um escopo controlado, uma comunicação efetiva e um gerente de projetos com autonomia. Tranquilo? Bom, a gente pode falar que ele vai ser bem sucedido quando o orçamento ficar abaixo do previsto, e nem sempre, gente, orçamento abaixo do previsto indica projeto com qualidade. Pode ser que está abaixo porque você gastou menos, mas gastou menos negligenciando o escopo. Beleza? Não necessariamente, então, só se a gente for medir qualidade de projetos avaliando só o custo, cuidado com essa pegadinha, tá? Às vezes a gente gastou menos porque a gente fez menos do que o escopo determinado. Saiu fora do escopo. Por isso que avaliar só custo, às vezes, é um problema para medir sucesso de projeto. Beleza? Finalizado antes do prazo, mesma coisa. Ou seja, pode ser que eu terminei antes porque eu fiz menos, ou fiz com qualidade inferior. Beleza? Ficou dentro do custo? Certo? Foram entregues e aceitos pelo cliente conforme a especificação. Todo projeto que eu faço um documento, depois vou mostrar para vocês, chama termo de aceite. Ó, está entregue. Concordou? Concordei. Então, assina aqui para mim. Sinal que o que eu estou te entregando é o que eu queria receber e nós dois estamos de acordo. Beleza? Sim. Também. E por último, gente, a qualidade foi a esperada pelo cliente. Beleza? E aí, quando a gente vai falando de gerenciamento da qualidade, nós vamos falar muito o seguinte: o que é qualidade? O que é qualidade para vocês, hein, turma? Mais ou menos. Não necessariamente. Qualidade, turma. Oi? Depende do ponto de vista, sim. Qualidade é quando a gente consegue atingir um padrão. Ou seja, eu tenho um padrão referencial. Se eu atingir aquele padrão, eu tenho qualidade. Aí, vai durar mais, por exemplo? Depende. Se o seu padrão for para algo de inferior qualidade, vamos dizer assim, sua qualidade tem um nível, uma exigência menor. Entendeu? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vou fabricar pastilha de freio. E eu fiz um planejamento para a minha pastilha de freio durar 40 mil quilômetros. Certo?
O meu concorrente tem uma que dura 80 mil. Qual das duas tem mais qualidade? Depende do ponto de vista. Porque se a minha custar menos da metade, é mais vantajoso eu pôr a minha do que a do concorrente, não? E outra, não tem só a questão da durabilidade, né? Tem a questão da frenagem, tem outras partes também, né? Sim, mas vamos analisar só por esse prisma. Entenderam? Ou seja, a minha tem qualidade? Tem. Se eu planejei que ela dure 40 e ela está durando os 40, ela tem qualidade. Aí entra estratégia de negócio. Entendeu? Aí é outra coisa. A qualidade do produto está garantida. Ou seja, eu projetei para 40 e ela dura os 40. Entendeu? Então, eu tenho qualidade, mas o meu padrão, eu quis que fosse de nível inferior ao do concorrente, que custa 80. Só que ele vende a 100 e eu vendo a minha a 40. Entendeu? Então, isso, gente, é o que entra na seara de custo-benefício. Nós vamos falar muito isso em projeto. Então, só para a gente seguir aqui, quando a gente fala em fracasso em projeto, a gente falou bastante daqueles itens, existe esse órgão, chama PM Survey, que faz pesquisas com gerentes de projetos, né, de tempos em tempos, global. E aí, essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita no Brasil, tá? Mas esse órgão, ele é mundial. E aí, para identificar alguns aspectos do gerenciamento de projetos. Então, o primeiro deles, está falando lá, das empresas que trabalham com a metodologia de gerenciamento de projetos, o que vocês mais gerenciam? Ponto inicial ali, prazo. 98% das empresas falou que gerencia prazo em projetos. 95% gerencia o que também? Escopo. 78% gerencia custo. E daí por diante. Comunicação, risco, qualidade e tal. Não sei. O ideal é que você regerenciasse tudo. Mas gerenciar prazo é mais fácil do que gerenciar risco. Tá? Bom, beleza. O que vocês mais utilizam como documentação para gerenciar projetos? Primeira coisa, cronograma. Ou seja, está condizente com o prazo, não está? Depois, declaração de escopo, termo de abertura do projeto, estrutura analítica do projeto, que nós vamos aprender daqui um pouco, chama EAP, lista de atividades, especificação das entregas, orçamento e tal, daí por diante. Beleza? Bom, quais são os canais de comunicação, turma, que vocês mais utilizam no gerenciamento de projetos? Número 1, e-mail. Segundo, conversas presenciais. Só que essas conversas presenciais, o que tem que sair de resultado delas? Ata. Se não, conversou aqui, você tem que documentar o que foi conversado. Que seja um e-mail, que é válido como uma ata de reunião, vamos dizer assim. Tá? Às vezes é uma conversa informal. Vamos fazer... Eu esqueci o nome. Marcos, nós combinamos que nós vamos comprar mouse preto para o escritório que nós estamos estruturando. Beleza? Beleza. Saí de lá, conforme nós conversamos, dia tal, mouse preto que nós vamos comprar. Pode ser que você nunca mais olhe para aquela mensagem, mas está lá documentado. Então, isso é importante, tá? Isso é importante. Bom, telefone, mensagem instantânea, na época não tinha WhatsApp, videoconferência e daí por diante. Turma, quais são os níveis hierárquicos que são treinados dentro dessas empresas em gerenciamento de projetos? Então, quando eu tenho gerente, coordenador de projeto, líder de projeto, esses caras estão treinados na metodologia de gerenciamento. Profissionais que atuam na equipe, gerentes funcionais e daí por diante. Bom, principais habilidades necessárias que essas empresas valorizam
que os profissionais que atuam em projetos tenham: comunicação, liderança, negociação, conhecimento em gestão de projetos, capacidade de integrar as partes, ou seja, fazer com que todo mundo que está envolvido naquele projeto comunique entre si. Eu gerencio o custo, mas você gerencia tempo, nós dois estamos sabendo o que nós estamos fazendo, o rumo que o projeto está levando. Beleza? Bom, aí chegou a pergunta: o que é a principal deficiência que vocês veem no gerenciamento de projetos? Comunicação. Mas o que eu mais valorizo é a comunicação. O que eu mais sinto falta? Comunicação. Turma, comunicação é fundamental em gerenciamento de projetos. E eu já vi muito projeto ir para o saco por falta de comunicação. Mas eu sou tímido. Eu não gosto muito de falar em público, não. Larga fora. Você não precisa mexer com projeto, gerenciar projeto, não. Vai para a técnica do projeto. Mas gerenciar, vai se fuder. Mas eu falo mal em público, assim, eu travo. Galera, treina. Treina. Ninguém é obrigado a saber falar em público. Ninguém é obrigado a saber falar o português corretamente, mas quem faz isso está na vantagem. E eu já tive que apresentar projetos para o dono da empresa. O cara só ia na fábrica quando dava merda, ou quando ele queria se promover de alguma forma politicamente. Sabe quem que era o dono da empresa? Vocês já ouviram falar em Joesley Batista? Conhece a JBS? Dono da Friboi? É o dono da Friboi. Não. Desse cara. A JBS, que é a dona da marca Friboi, é do fundador dela, que é o José Batista Sobrinho. Hoje, são os 3 filhos dele que tomam conta da empresa. O Wesley, o Joesley e o Júnior. O Júnior até eles chamam de Júnior Friboi. O velho, não. Só gastando a grana agora. Aposentou. Então, eu já tive que apresentar projeto para o dono da empresa. Para esse Joesley, uma vez nós apresentamos um projeto para ele lá. Ou seja, não passava uma linha, mas tinha que fazer. Meu chefe só bateu assim, amiguinho, eu sei. Falei, eu? Eu sei. Depois você me conta. E virou as costas e foi embora. Da puta. Então, depende. Tá? Na hora que a gente estiver falando das estruturas matriciais, já eu mostro para vocês, cara, pode acontecer de tudo. Eu nunca trabalhei com um projeto só. Tinha vez que eu tinha 6, 7 projetos debaixo da minha alçada. Às vezes era projeto pequeno. Às vezes tinha um maior e 6 pequenos, entendeu? Às vezes tinha projeto assim, que era de 10 mil, 12 mil. E no meio do bolo tinha um que era de 200 mil, 300 mil. Né? Já teve vez, eu gerenciei um projeto só, mas era um projeto de 5 milhões. Então, às vezes é preferível você ter 6 pequenos do que você ter um de 5 milhões. Então, depende, pode acontecer de tudo. Tá? Então, turma, comunicação é extremamente importante. O que é o segundo item lá? Gerenciamento de quê? Conflitos. Como que se resolve conflito? Comunicação. Então, turma, uma pessoa que se comunica bem, pessoa que consegue ter acesso aos stakeholders do projeto, tende a ter sucesso no projeto. Depois vem a qualificação técnica. Beleza? Vocês vão lembrar de mim quem for mexer com o projeto. Problemas mais frequentes em projetos. Olha quem está lá.
Problemas de comunicação. E segundo, escopo não definido. Terceiro, não cumprimento dos prazos. Então, será que esse escopo não está definido adequadamente? Não é por falta de comunicação entre patrocinador e gerente? Ou seja, o cara quer, mas não sabe muito bem o que ele quer. De novo. Sim? Lembra do exemplozinho lá do armazém de produto acabado que eu falei com vocês? E se aquilo ali fosse um projeto real? Vocês tinham se lascado naquele projeto. Vocês iam começar a fazer sem saber o que tinha que fazer. Concorda? Então, turma, cuidado com isso. Tá? Claro, vocês agora não vão precisar saber em detalhe. Mas quando a gente vai falando de gerenciamento de escopo, tudo é importante ser considerado. Porque eu evito esse tipo de problema que acontece, tá? Exatamente. Logo depois da primeira prova, que é a semana que vem, nós vamos falar de escopo, gerenciamento de escopo. Aí a gente vai... O que é escopo? O que entra? Qual que é o nível de aprofundamento do escopo que eu preciso ter? Beleza? Turma, para fechar, vamos falar das estruturas organizacionais das empresas. O primeiro deles, eu vou chamar de estrutura funcional. Então, essa estrutura funcional, como o próprio nome já diz, ela é dividida em departamentos. Beleza? Ou seja, eu tenho a logística, eu tenho compras, eu tenho almoxarifado, eu tenho matéria-prima, eu tenho produção, eu tenho manutenção, tenho os vários setores dentro da empresa, cada equipe tem a sua liderança, tem o seu gerente. Beleza? Só que esse gerente da equipe da logística, o gerente da manutenção, o gerente do compras, o gerente de refeitório, o gerente de, enfim, qualquer que seja, crédito e cobrança, esse cara é o responsável por gerenciar os projetos dentro da área dele. Isso é uma estrutura funcional. Então, não existe a figura do gerente de projetos. Ele é, entre aspas, incorporado pelo gerente daquela área onde o projeto vai acontecer. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um projeto de mudar o sistema de registro de ponto dentro da empresa. Vou passar do cartão lá para um registro digital. Tem esse projeto. Então, o gerente de projeto, nesse caso, é o gerente de RH. Beleza? Então, isso é uma estrutura funcional. Entendido isso? Então, a função do gerente, ela se dilui com as funções de liderança dentro da empresa. E a própria equipe funcional é quem vai ser a equipe de execução ou pelo menos de acompanhamento. Entendido isso? Bom, existe uma outra função, uma outra estrutura chamada estrutura projetizada. O que é estrutura projetizada, turma? É quando eu tenho uma empresa dedicada a projetos. Então, eu tenho a figura central do gerente de projetos. Esse cara é quem vai tomar as decisões, quem vai liderar os projetos, todos eles. Não, no caso é um gerente de projetos. E as outras equipes vão ser de execução. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa que faz estrutura metálica, fabrica e monta. Beleza? Então, vamos imaginar que quem que vai ser o gerente de projetos? Vai ser o cara que faz, de fato, o projeto. O cara que desenha, calcula, um engenheiro estrutural. Então, esse cara é o gerente de projetos. A equipe dele vai desenhar e vai passar para as equipes de montagem e fabricação. Então, a equipe de montagem e fabricação tem as decisões que elas podem tomar? Tem, mas elas estão subordinadas ao engenheiro estrutural. Necessariamente não. No caso, por exemplo, o gerente funcional pode ser o líder da equipe.
de montagem? Isso. Então, uma estrutura projetizada, ela é voltada para projetos. Beleza? Isso é muito comum a gente ver em empresas de engenharia, esse tipo de estrutura. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Vantagem. Eu tenho um controle muito mais próximo do gerenciamento. O gerente de projetos, ele tem uma autonomia muito maior. Ele tem um alcance muito maior e as decisões costumam ser mais ágeis. Que a prioridade dele não é a funcionalidade, não é um RH, não é uma produção, não é uma logística. O que é a preocupação dele? Projeto. E só. Beleza? Desvantagem. Exatamente. Tudo está na mão desse cara. Então, além de cuidar de vários projetos de naturezas diferentes, esse cara assume uma responsabilidade muito grande. Corre o risco dele ficar superlotado. E também pode ser que às vezes ele não tenha um conhecimento aprofundado se fosse um gerente funcional, o cara que está ali todo dia naquela função. Beleza? Então, os prós e contras. Turma, existe também a estrutura matricial. A estrutura matricial ela é muito semelhante à estrutura funcional. Porém, os projetos não são gerenciados pelos gerentes funcionais, e sim por alguém da equipe. Então, é um cara dentro dessa equipe que é responsável por gerenciar os projetos que acontecem naquele setor, porém, ele não é o líder da equipe. Ele é apenas mais um funcionário. Então, esse cara, ele lidera o projeto, porém, ele está subordinado ao gerente funcional. Vamos voltar no mesmo exemplo lá da implantação de um ponto eletrônico. Certo? Se eu tivesse uma estrutura matricial fraca, o gerente do projeto não era o gerente de RH, e sim um analista de RH qualquer. Então, esse analista é o gerente do projeto. Desse projeto em questão, que é a instalação de um ponto eletrônico. Porém, esse cara está subordinado ao gerente de RH. Tranquilo? Então, isso é uma estrutura matricial fraca. Uma estrutura matricial balanceada é quando agora eu já tenho a figura do gerente de projetos. Porém, esse cara está subordinado a um gerente funcional. Então, esse cara, esse gerente de projetos, mesmo ele subordinado a um gerente funcional, ele tem mais autonomia e conhecimento do que um cara perdido ali no meio da equipe. Então, a responsabilidade desse gerente de projetos agora é só gerenciar projetos. Tanto dentro da equipe que ele está, quanto dentro de outras equipes. Porém, o que acontece? Ele ainda está subordinado a um gerente funcional. E por último, o que a gente chama de matricial forte, é quando eu tenho um gerente de projetos, porém ele está subordinado a um cara também de projeto. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui RH, logística, produção, engenharia. Então, essa engenharia, essa equipe chamada de engenharia, é quem faz projetos dentro do RH, quem faz projetos dentro da logística, quem faz projetos dentro da produção. Porém, esse gerente chefe aqui, ó, ele tem o mesmo nível hierárquico de qualquer gerente funcional. O chefe pode ser um diretor, pode ser o dono, pode ser um gerente geral, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, turma, essas 5 estruturas organizacionais
tem as suas vantagens e desvantagens, porém todas elas estão presentes no mercado de trabalho. Cada empresa vai adotar a sua. Então eu já trabalhei, por exemplo, em empresa matricial forte. Então eu tinha as várias equipes dentro da empresa e tinha equipe de engenharia. Essa equipe de engenharia é quem fazia os projetos em todos os outros setores. Todos. O gerente de engenharia, que era o Sidney, esse cara era o responsável por gerenciar a equipe de engenharia. E a equipe de engenharia tinha o Eduardo, tinha o Flávio, tinha o Gustavo. Esses caras eram os gerentes de projetos na planta inteira. Tocava projeto, era com eles. Independente da natureza do projeto, tá? Eu já trabalhei em equipe que eu tinha uma estrutura matricial balanceada. Então, eu tocava muito projeto, porém eu estava subordinado ao meu chefe, que era chefe da manutenção. Ele não era gerente de projetos, ele era gerente de manutenção. Não, gerente de projetos é um só. Se isso acontecer, vai dar merda. Vai. Beleza? Mas acontece, tá? Acontece. O ideal é que um só assuma a bronca como gerente de projetos. Por mais que você tenha, às vezes, uma segunda, uma terceira pessoa que tenha influência. Lembra de eu comentar com vocês, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho o dono da empresa, uma família é dona da empresa. Pai, mãe, filhos. Todo mundo tem percentual igual. O ideal é que um só assuma aquele projeto. Exatamente. Entre eles podem entrar por dentro de uma sala e quebrar o pau. Mas na hora de determinar as diretrizes, um só. Eu já trabalhei em equipe assim, quando precisava determinar, faz isso, faz aquilo, é para fazer isso, fazer aquilo, um só ia lá e falava. Mas entre nós, supervisão, passava dentro da sala, o tempo fechava, só não saía na mão. De resto, mas saiu da porta para fora, o projeto é do Tiago, o projeto é do Leandro, o projeto é do Leonardo, cada um toca o seu. Beleza? Se eu precisar de outra equipe, eu vou lá e converso com o chefe daquela equipe, mas o projeto é meu. Direto. Não está funcionando, é igual ao futebol. Não funcionou, troca o técnico. Se a gente já falando de projeto rápido, talvez o impacto não é tão grande. E se for um projeto grande, você vai esperar o projeto acabar, um projeto de 2 anos? Você espera ele acabar para você... Ixi, não funcionou mesmo, não. Sim, isso nós vamos falar quando a gente for falando do gerenciamento das áreas, nós vamos falar muito disso. Então, turma, para a gente fechar, tá aí, Quanto mais eu caminho para uma estrutura projetizada, mais autonomia e autoridade o gerente de projetos tem. Beleza? Quanto mais eu estou vindo para uma estrutura funcional, menos autonomia e autoridade vai ter um gerente de projetos. Tranquilo? Tranquilo. Turma, só para a gente fechar então, falta uns minutinhos aí ainda. Quando a gente está falando em integração de projetos, a partir a partir da primeira prova, nós vamos passar a falar em todas essas áreas aí, Nós vamos falar de custo, RH, tempo, comunicação, qualidade, risco, escopo, aquisição e, por último, stakeholder. Depende muito do tamanho do projeto. Tem projetos que tem que fazer isso dentro de um dia.
tudo. Mas tem projeto que às vezes é grande, igual, por exemplo, esse projeto que eu falei para vocês, que eu estou conversando, negociando de executar, é um projeto que nós estamos estimando em montar ele em 4 meses. Porém, já deve ter gasto uns 4 meses em planejamento dele. Entendeu? Então, depende muito da natureza do projeto, da urgência, o quanto outros setores vão impactar naquele projeto ou não. Sim. Entendeu? Se é um projeto que você mesmo decide tudo, ou se você vai depender da autorização de alguma... Sim, é o que a gente chama de custo de iniciação no projeto. Aí nós vamos ver isso lá em custo. Tem projeto que só para ele começar, você já tem que gastar dinheiro nele. Às vezes com uma outorga, com uma liberação, com um alvará, uma compra de EPI, alguma coisa de documentação. Você não fez nada. Você só quer começar o projeto. Um custo de contratação, vai envolver, às vezes, uma empresa terceirizada de RH. O seu projeto está no zero, vamos dizer assim. Né? Mas, só de você começar, você já tem que ter um gasto violento com ele. Beleza? %? Não. Isso nós vamos ver lá em gerenciamento de risco. Então, se você tiver um projeto de 100 milhões, você tem que ter 10 milhões de reserva. Vira para o dono do dinheiro e fala assim, eu preciso de mais 10 milhões. Eu tenho uma gordurinha aqui. Nós vamos ver isso. Esquece esses 10%. Tem projeto que você vai ter que ter 0. Se der errado, você assume a bronca. Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma casa. Qual que é o risco de escapar o orçamento de uma casa? Grande ou pequeno? Uma casa comum. Se você fizer ela planejada, qual que é a chance de você errar? Se errar, é porque faltou planejamento. É um risco. Tudo isso nós vamos ver lá em gerenciamento de risco. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos imaginar que o projeto você já troca da frota da empresa. Certo? Qual que é o risco de você ir ali na concessionária da Volks, por exemplo, e comprar 20 Saveiro? Tem muito risco nessa operação? Tem, claro que tem. Né? Mas existe uma chance grande ou pequena de você extrapolar o custo nisso daí? Bem planejado? 0. Certo? Agora, eu vou montar uma ponte sobre o Rio Amazonas, lá no meio da floresta. O risco é grande ou pequeno? Então, os 10% vale para os dois casos? Não, né? Ou seja, eu ia ali comprar uma frota de 20 veículos, o risco é muito, mas muito menor do que eu fazer uma ponte lá no meio da selva. Entendeu? Eu for fazer uma casa, existe a chance de chover? Existe, não existe? Existe a chance de nevar? Também. Existe a chance de dar um dilúvio? Noé passar de arca lá na frente da minha casa? Existe também? Beleza, tudo existe. Qual que é a chance de ocorrer? São duas coisas diferentes, concorda?
Mas é risco. É isso que eu tô... Lá em gerenciamento de risco é bem legal da gente trabalhar isso, porque gerenciamento de risco, cara, tudo pode acontecer. Só que é uma decisão minha considerar ou não aquele risco. Vamos imaginar o seguinte, existe o risco de eu sair daqui até em casa e eu for atropelado? Vamos supor que eu vá a pé. Existe o risco de eu ser atropelado? É alto ou baixo? Depende do caminho que eu vou. Entendeu? Ou seja, o risco existe, mas ele para mim é diferente do que para vocês. Mas ele existe. Então quer dizer, já que existe o risco de eu ser atropelado, cara, eu vou vir de capacete, vou comprar uma armadura e tal, e vou andar devagarzinho. Não, cara, o risco existe, mas se eu prestar atenção no caminho que eu estou andando, a chance de acontecer é quase zero. Então, isso que nós vamos trabalhar lá em gerenciamento de risco. Ou seja, existe o risco, é uma coisa, qual a chance dele ocorrer é outra. Em cima desses dois fatores, a gente calcula o RPN, que a gente chama, que é um valor para o risco. E aquele risco que tiver maior RPN, ou seja, é mais alto ou mais baixo, bom, esse cara, eu vou considerar ele ou não vou? Eu vou separar uma grana para ele ou não? Fechado? Moçada? Então, termina aqui a disciplina da nossa primeira prova. Semana que vem, então, não me esqueça, na terça-feira, prova online, tá? Mesmo no regime híbrido, todas as provas vão ser online. Beleza? Dúvidas? Oi. E o material você vai disponibilizar ele para nós? Vou passar para vocês até na quinta. Eu já lanço os vídeos no YouTube e passo o material para vocês. Ok, obrigado. Mando tudo para vocês, mando no grupo. Turma.